Bom, boa noite, oficialmente agora, né? Esses dois grandes amigos, dois grandes conhecedores do assunto, planejamento tributário, planejamento sucessório, que na verdade não tem muito como separar essas duas coisas, né? A gente sempre fala isso, né, Pedro? E Isso, João. Marcelo. E Exato. eu tenho muito prazer de estar conversando com vocês, porque vocês são duas grandes referências no assunto, né? Tive muitas aulas sobre isso com o Pedro, né? Algumas com o Marcelo. E é um assunto que, no momento, no meio de uma crise dessa, não é só importante, mas é necessário, né? Então, eu trouxe os melhores para falar sobre esse assunto, né? E eu, assim, para quem não conhece, né, o professor Pedro Anan e o professor Marcelo Peixoto. O professor Pedro Anan, ele é ex-conselheiro do CARF, ex-conselheiro do TIT, né, professor? Isso, fugiu do Tite também. Né? Ele é especialista em direito empresarial, tem uma vasta experiência, uma vasta bibliografia sobre o direito, principalmente na área de planejamento tributário e sucessório, né? O professor Marcelo também é presidente da APET, que é a Associação Paulista de Estudos Tributários. Ele é mestre em Direito, ele é contabilista também, tem também enorme e vasta experiência. E eu vou passar a palavra para eles, né, porque eles que vão dar a aula para a gente nessa noite. E eu vou acompanhar também aqui as perguntas, aqui ao lado, de quem quiser participar, de quem quiser mandar comentários, perguntas, e eu vou trazendo aqui ao debate, tá bom? Então eu passo a palavra agora para o professor Pedro, né? Isso. Para que ele fale algumas palavras introdutórias, depois eu vou passar para o professor Marcelo. Então tá bom. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao convite do João Paulo aí para poder fazer esse bate-papo aí ao vivo aí com o pessoal, né? E estar junto com um grande amigo que é o professor Marcelo Magalhães, né? Amigo de grande data aí, fomos colegas aí do CARF, já conheço o Marcelo de antes, né? Quando ele criou a PET lá atrás, né? Então somos companheiros de bastante tempo. E o tema, né, que a gente acabou escolhendo, né, Marcelo, é falar nesses tempos de crise, a questão do planejamento tributário, societário e sucessório, né? Que todo mundo, tendo visto esse problema aí do isolamento social, de eventualmente pegar o vírus e dessa pandemia, eu acho que muita gente acabou refletindo e pensando, né? Que aquela sensação, eu posso pegar e talvez eu morrer, e com essa questão de isolamento social, o que está acontecendo? Muitas empresas estão paradas, muitas empresas não estão trabalhando, né? E muita gente está preocupado, né? Como é que vai dar continuidade, de demissão, de continuidade na empresa. E a gente tem exemplos de negócios que continuam indo bem, né? Porque as pessoas acabam se reinventando, então acho que é o momento de reinventar. E quem não se planejou, né? Quem acabou não se preparando para eventuais problemas que poderiam ocorrer, vai sofrer e vai realmente ter alguns problemas aí. Mas, assim, a gente fala, né? Em tempos de crise sempre tem oportunidade, então a pessoa tem que se preparar. E a empresa familiar, realmente, ela tem que se preparar, por quê? Porque se morre lá o fundador da empresa, o patriarca da empresa, se ela não preparou os herdeiros para poder suceder a empresa, como é que vai ter a continuidade, né? Então, esse é um momento de grande reflexão aí, que esse momento acabou trazendo para todo mundo, e eu acho que é o objetivo aí do nosso bate-papo. E eu queria passar a palavra agora para o professor Marcelo, né, para ver quais as considerações iniciais dele. Professor Marcelo, eu acho que... Nós não estamos no ar, viu? A gente não está... a gente pode fazer a live assim. Você está gravando, João? Está gravando, eu não sei. Tá, porque a gente não está no ar, não. A minha equipe está assistindo aqui, está falando que não está no ar. Não está conseguindo, não está sendo transmitido. Está sendo esperando aqui, João. Esperando o João Paulo. Tá lá dizendo que está na espera lá. Eu estou assistindo também aqui ao no vivo, YouTube. Está dizendo que está. Mas não está, não. Certeza absoluta, né, Pedro? Isso. Tá eu tô aqui aí, né, eu tô aqui, ó. Quer ver, João? Olha lá, João. Tá travado. Puta merda. Não é que tá travado, não tá entrando. É que você, acho que você não liberou ainda, João. Alguma coisa aí. É engraçado, porque tá aqui também. falando.
Ó, tá não vendo? tá funcionando. Eles O não, meu. E aí o meu sócio que está na casa dele, ele está acompanhando lá, esperando também na fila, e ele mandou um print mostrando exatamente igual, Puxa né? vida. Como eu falei, é recomendável fazer pelo Zoom direto, até porque pelo YouTube é mais complicado. Você não quer mandar o Zoom para quem está, as pessoas que estão entrar, você tem os seus contatos aí, porque se você passar o link do Zoom agora para todo mundo, eles podem entrar, entendeu? Por Sim. outro link, Mas não como, pelo como que YouTube. eu vou passar isso agora? Cara, tem que Só se for resolver. pelo WhatsApp, né? Meu Deus. Pronto. Tá parado, ó. Agora entrou, agora entrou, agora entrou. Entrou? Agora entrou. Entrou. Podemos Estamos no começar. ar. Estamos no ar, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Acerta aqui então, Charles, por favor. Entrou aí, Pedro? Entrou, Marcelo. Entrou? Então, nós temos que fazer de novo as boas-vindas. Já temos colegas assistindo? Não sei. O meu não entrou não, Pedro. Por que será, hein? Aqui. Já entrou aqui, sim. Aqui tá, Marcelo, ó. Oi? Entendeu? Já tá no ar. Entramos. Perdoem. Tá. Empresta aqui no celular. No WhatsApp. Pronto. Boa noite a todos que temos 2 pessoas ao vivo por conta desse atraso. Porque chegou a 14, né? O pessoal saiu. Sim, eu acho que o pessoal saiu e tá online, tá tudo certo lá com o Pedro. Aí tá, o Marcelo, o seu tá online aí? O meu não tá, mas não tem problema. Se o do Pedro tá dando, pode ser a minha outra online. internet aqui, né? Aqui eu tô vendo, tá tranquilo. João, vai um pouquinho mais para trás, tá muito para frente. Isso. Vamos começar, acho que o pessoal vai chegando. Vamos começar. Agora sim. Entrou? O meu sócio acabou de mandar um zap. Agora sim, ele tá vendo a gente. Então, agora... Vamos lá, agora sim, agora vai começar. Vambora. Agora vamos começar finalmente a saga. Perdoe primeiro de tudo, nos perdoe o atraso, porque houve um pequeno problema técnico aqui com o sistema, mas nada que atrapalhe o nosso andar. Vamos lá. Eu vou fazer então a reapresentação, porque nós estávamos falando e não estava sendo de fato transmitido como deveria. Bom, boa noite a todos. Nosso ponto hoje é falarmos, né, sobre planejamento tributário e sucessório e empresarial, né, para alguns que dizem isso. E um sem o outro não existe, né? Não existe fazer um planejamento tributário sem o sucessório, sem o empresarial, e de modo que um intercede no outro. Eu convidei 2 amigos que entendem muito do assunto, né, com quem eu já tive algumas aulas, de quem eu já li muito texto sobre o assunto, e que tem muita didática para falar sobre o assunto e muito conteúdo, né? Que são os professores Pedro Anan Júnior e o professor Marcelo Magalhães Peixoto, né? Eles dispensam apresentações, mas eu vou fazer uma rápida apresentação. O professor Pedro tem uma vasta experiência, né? Ele foi conselheiro do CARF, ele é ex-conselheiro do CARF por anos, foi conselheiro do TIT, foi julgador municipal também, né, Pedro? Isso. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial, ele tem pós-graduação em... Qual é a outra pós-graduação que você tem, Pedro? Me lembra aqui. Eu tenho MBA em Controladoria pela FE. Controladoria. O professor Marcelo é mestre em Direito Tributário, ele é presidente da Associação Paulista de Estudos Tributários, né? E tem uma vasta experiência também no assunto, professor, autor de livros. E eu vou fazer perguntas para eles que são os grandes astros da noite. Eu só sou o apresentador, né? E vou levantar aqui algumas questões, algumas dúvidas, nós vamos conversar, que diante desse cenário de pandemia, né, que quando nós sairmos desse problema todo,
é evidente o rombo, até para quem está bem planejado, você imagina para quem não está bem planejado, né? Não só economicamente, mas se estruturalmente, né, falando, né, tributariamente e tudo mais, né? Então eu queria passar a palavra para o professor Pedro, né, e depois eu passo a palavra para o professor Marcelo para ele fazer as considerações introdutórias, enquanto algumas pessoas ainda não entraram, né? Bom, então boa noite a todos. Obrigado, João, pelo convite, né, tá aqui participando desse bate-papo ao vivo, né, junto com um grande amigo, o professor Marcelo Magalhães, né. Marcelo conheço a longa data, né, que somos amigos há bastante tempo, desde a fundação da Há PET. muitos anos, há muitos anos. Muitos anos, isso. Não vou nem falar, né, Marcelo? Porque daí a pessoa vai saber a nossa idade, é melhor nem falar. E aí, desde a fundação da PET, quando o Marcelo criou a PET, né, depois a gente foi companheiro também lá do CARF, jogando junto, fomos inclusive de mesma turma, né, Marcelo? E depois você foi lá para outra turma previdenciária, eu fiquei lá na pessoa física, e é um prazer estar aqui com o João, né, que também conheço há bastante tempo, né, João? E Desde bastante os bancos contente. da FUCAP. Isso, né? Então, eu acho que enganei bem, acho que você gostou aí das aulas, né? Então, eu e uma muita honra gente que deve estar assistindo aqui a gente, desde os bancos da FUCAP. Então, assim, a gente escolheu esse tema, falar de planejamento tributário, sucessório e societário, não em termos de crise, porque o que a gente tem verificado, né? Com essa questão da coronavírus, pandemia, o Marcelo acabou de fazer uma reunião da PET falando, né, das questões tributárias que vão ter decorrentes desse problema, né? Hoje o empresário deve ter percebido que a vida ela é muito tênue, né? Hoje você está bem, de repente você pode pegar um vírus, né, que a gente fala que é um inimigo invisível, você não sabe o que pode acontecer, e de repente você morrer, ou alguém muito próximo de você morrer, ou alguém importante da empresa morrer, e se a empresa não está preparada, ela não se planejou, ela não se reestruturou, ela não fez um plano sucessório de preparação de quem vai suceder a empresa numa eventual emergência, o que acaba acontecendo? A empresa morre, a empresa acaba não tendo continuidade. E a gente tem exemplos disso, de acidentes, né? De repente o avião cai, o executivo morre, e ele não preparou a empresa, e aí os herdeiros têm que assumir. Um exemplo clássico, né, e muito, assim, que a gente conhece no Brasil, é da TAM, né, hoje a atual Latam, quando o comandante Rolim caiu o helicóptero dele e morreu, a empresa, né, passou um certo período complicado, mas daí houve toda uma governança, toda uma preparação para os herdeiros acabarem assumindo, e a empresa acabou dando continuidade. Mas se a empresa ela não se preparar, ela não pensar a médio e a longo prazo, o que acaba acontecendo? Ela tem um problema de continuidade muito grande, né? Então, isso acho que acho a grande preocupação que a gente tem que ter, né? Ou seja, os herdeiros estão preparados para assumir, né? Eu estou preparado eu como fundador da empresa, de passar o bastão para os herdeiros, eu confio que eles estão preparados, e eu acho que esse é o momento, né? Ou seja, todo mundo acho que deve estar parando para refletir em casa, né? Quem está em casa não está trabalhando, nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria passar a palavra agora para o professor Marcelo. É isso aí, Pedro. Bom, João, obrigado pelo convite. É um prazer Eu que estar aqui agradeço falando. por você ter aceitado. Eu... Opa. Acho que deu uma parada lá no... O professor Marcelo travou. E o Pedro é um querido amigo. Nós já demos várias aulas juntos, né, Pedro? Isso, já assistimos aulas juntos, isso. aulas juntos e já ministramos aulas juntos diversas vezes, ainda fazemos isso hoje. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa live, né? Agora mesmo eu participei de uma live aqui pela associação e a gente conversando lá com o Fernando Facuriscaf, com a Karen Jurandini, o Gustavo Brigagão, o Edmar Oliveira Andrade Filho, e a gente estava conversando exatamente sobre essa questão de crise, né? E na verdade, a gente não está numa simples crise, né? Na verdade, o que dizem por aí é que é uma maior crise que a gente, que nós
tivemos após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, nós não vivemos isso, né, Pedro? Apesar de nós Sim, sermos um sim, pouco sim. mais velhos, nós somos mais velhos que o João, mas a gente não é tão velho assim, É né? verdade. Na verdade, a gente não viveu nada disso. Então, é algo complicadíssimo, surreal o que está acontecendo. É uma guerra invisível e que a gente não consegue desviar os tiros de uma forma altamente competente, e a única forma é não se relacionar com as pessoas, é algo complicadíssimo, né? Eu estou aqui em quarentena também, estou aqui no meu apartamento em Recife, eu moro entre Recife e São Paulo, mas como a minha família está aqui em Recife já há alguns anos, eu vim para cá e estou aqui fazendo. Travou de novo ele. Ah, mas volta, João. Tem que ter paciência. A coisa está complicada. Eu tenho um cliente em São Paulo mesmo, um cliente específico, uma indústria de autopeças, uma empresa saudável, que não deve para ninguém, praticamente não deve tributo, também quase nada, que eles são bem conservadores e pagam tudo, que da noite para o dia eles estão prestes a quebrar. Simplesmente eles pararam a produção, colocaram lá os 90% dos funcionários suspenderam o contrato, né, dessas pessoas, com base nessa MP nova aí, que não me recordo o número, e parou toda a produção. E é engraçado que, olha, é uma empresa que não deve para ninguém, né? Deve as dívidas normais, não tem passivo tributário grande, mínimo, e da noite para o dia pode, com essa coisa de o mercado vai diminuir, as coisas estão tão complicadas, simplesmente eles pararam tudo e tem fornecedor, perdão, tem cliente que está até o ameaçando, porque depende dessas peças para dar sequência na sua linha de produção e está todo mundo perdido. Então, esse assunto da nossa live aqui, ela é de alta importância, né? Eu repudio algumas ideias de alguns sindicatos aí fiscais estão trazendo, que é a cobrança de empréstimo compulsório, de imposto sobre grandes fortunas, de tributação de dividendos. Eu penso que nesse momento, esse não é o momento para aumento em absoluto da carga tributária, pelo contrário, é o momento da diminuição da carga tributária e até da criação de créditos presumidos que o governo federal e estaduais deveriam dar para as empresas, exigindo uma contrapartida que é pelo menos manter o emprego. Olha, eu te dou aqui um crédito presumido de, sei lá, de 50% da folha para você compensar com o INSS no ano que vem. Só uma ideia, tá? Se você não demitir ninguém, se você não demitir ninguém que ganhe até 3 salários mínimos, apenas para a gente começar a discutir, trazer alguns subsídios para manter o emprego, porque essa é a nossa principal preocupação. Agora, entrando no tema especificamente, as pequenas e médias empresas, as empresas familiares, elas devem se organizar sim. E não é só por causa da crise, elas devem se organizar sempre, né? Sempre. Normalmente, essas empresas, muitas delas estão, algumas lucro real, outras optam pelo lucro presumido, e aí a gente tem que analisar algumas questões de planejamento, que eu diria, eu não chamaria nem de planejamento tributário, mas de uma boa gestão tributária nesse momento, para verificar qual é a opção que a empresa poderia fazer que teria um menor impacto tributário nas suas contas públicas. Por exemplo, esse ano de 2020, né, nós já estamos já em abril, muitas empresas já fizeram a opção lá atrás, outras talvez ainda não, né? E de repente a empresa está sendo tributada com base no lucro real, anual, talvez seja interessante não ir por esse caminho, mas ir sim para o lucro real trimestral, ou fazer um reestudo, e talvez o lucro presumido não seja uma boa opção, até porque é uma época, né, Pedro? Sim, sim, sim.
que com elevado certeza custo, né? muitas empresas vão ter grandes perdas, né? Um custo muito alto não vai ser... Custo alto, despesa alto, né? Sim. Lucro presumido pode ser uma furada, né? Lucro presumido, no caso desse, pode ser uma furada. E como é que fica se ela já fez opção? Eu acho até, João e Pedro, eu nunca disse isso, de repente essa opção pode ser revista no ponto de vista judicial, tendo em vista Ato do príncipe. o próprio... Não, eu não vou entrar nisso, não, mas eu estou querendo entrar nessa questão da calamidade pública, né? É verdade. Da calamidade pública, né? Porque o Edmar estava falando isso hoje, várias teses que eram teses pouco discutidas, que tinham poucas relevâncias, que vão ganhar relevância agora. Por quê? Porque nós não estamos mais no mundo que a gente conhece. A gente está entrando para um novo mundo, né? E nesse novo mundo entra-se novos paradigmas, novas discussões. Os juízes também vão analisar as coisas dentro de um outro tipo de ponto de vista. Então, na verdade, nós temos que rever todas as teses, aquelas teses que eram mais fracas, talvez reforçá-las, né? Porque o que o empresário vai querer fazer hoje, Pedro e João, quando eles nos contratam, né? Eles querem saber, escuta, quanto é que você vai conseguir colocar no meu bolso? Ou seja, o que é que você tem para trazer, para reduzir o meu custo empresarial, né? E no nosso caso, nós somos tributaristas, seriam custos tributários, né? E a gente vai ter que trazer ideias e sermos criativos, sempre dentro da legalidade, sempre dentro da ética, e sem querer também inventar a roda, né? Não obstante... E uma outra... Alô, desculpa. Opa, desculpa. Não, pode falar, João. Só para complementar a pergunta, e uma outra pergunta que a gente tinha que fazer é: como que eu posso me proteger? Aliás, eu não gosto dessa palavra proteger, sabe? Mas como que eu posso me estruturar para que essa redução continue, né? E que nenhum filho meu ou nenhum irmão meu a destrua, assim, para a gente entrar bem no nosso tema agora, né? Pedro, porque veja, e Marcelo, você pode fazer tudo isso, né? E chegar lá na frente, claro, você morre, aí o seu filho não entende nada do seu negócio, o outro filho não entende nada do seu negócio. Você tem 2 filhos. E aí? Ele vai continuar sendo o CEO para ir para o fundo do poço, uma empresa que tinha 40, 50 anos, muito bem estruturada, seja ela que tamanho for, né? Ou ela quer permanecer, ela quer perdurar, né? Pedro, pode falar, Pedro. Nesse caso, João, o que acontece? É o exemplo que a gente vê, né? Quando a gente fala em planejamento sucessório, a empresa tem que se preparar na sucessão, né? Então, o que é muito comum, né? O patriarca funda a empresa, ele trabalha, é o cara que ralou, carregou piano, carregou pedra e construiu aquele patrimônio, né? E nós temos vários exemplos aqui no Brasil, vamos pegar Casas Bahia, vamos pegar bancos e outras empresas mais que eram pequenas e ficaram grandes grupos econômicos que começaram lá de baixo, né? E geralmente é um imigrante que veio e ele construiu o patrimônio do zero. Se você não prepara o herdeiro para suceder, que é o caso muito comum, né? Porque geralmente o que acontece? Acho que até um livro, né, Marcelo, famoso, né? Como é que é? Pai rico, né? Filho, como é que é? Filho pai rico, filho não, pobre. Pai milionário. Oh, meu Deus. É alguma coisa assim que o neto fica pobre, né? Ou seja, é aquela sucessão. O pai é bem, o filho ele usufrui da fortuna e os netos ficam sem nada, né? Esse é um exemplo clássico que tem até livro, né? Os grandes administradores estudam, né? Então, se você não prepara o herdeiro para poder suceder a empresa, e aquele caminho, às vezes o herdeiro, você não encontra o herdeiro que queira assumir, porque ele olha o exemplo do pai, ele não quer ter aquela vida de acordar de madrugada e trabalhar, ele acha que não precisa daquilo, só que depois ele vai buscar o caminho dele, que a gente fala, pela dor que se aprende, volta e quer continuar a empresa, né? E aí perdeu a oportunidade de aprender com o pai, porque o pai tem muita experiência. Então, se você não prepara o herdeiro para poder fazer isso, e às vezes o herdeiro ele tem que ser preparado desde pequeno, se a gente pegar um exemplo aqui na VEG, lá no Sul, é uma grande empresa familiar,
Você vê, os herdeiros são treinados desde os 10, 12 anos de idade. Eles já são preparados desde pequenos a, primeiro, verificar se ele tem aptidão para ser executivo e qual é a aptidão dele, né? E preparado para poder assumir o cargo de acionista. Você tem que preparar o herdeiro. Se você não prepara, o que acontece? Aí, se vem um evento desse e a pessoa morre, ou às vezes ocorre uma separação familiar, né? Que às vezes o pai ou a mãe acaba separando, e aí você destrói o núcleo familiar, e isso afeta diretamente a empresa. Se você não prepara a empresa para estar estruturada, o que acaba acontecendo? Aquilo vira pó rapidinho. Eu tive um caso que eu atendi uma vez aqui em São Paulo, de uma empresa aqui, o pai deixou, acho que 6 milhões de reais em dinheiro, em investimentos para os herdeiros, que era a mãe e 2 filhos, né? E empresas. E o que acabou acontecendo? Deu um ano, aquilo virou pó. Por quê? Começaram a investir um monte de coisa, gastar mais do que devia, não se prepararam, né? Não fizeram o fruto render, e a empresa acabou acontecendo. Então, o planejamento sucessório é bastante importante. E dentro daquela linha que o Marcelo falou, né? Hoje a gente está numa situação, parece que a gente vive em guerra, né, Marcelo? É uma situação que a gente nunca viveu antes, na qual as pessoas estão em casa, não saem, só sai para fazer compras, né, o necessário, e a gente tem que se reinventar. Então, a empresa que investiu em e-commerce, né, em venda online, essa está sofrendo menos, né, consegue ter um pouco de receita. Agora, aquela que não se preparou, não se estruturou, realmente está numa situação muito difícil, né. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que estar presente, né. É verdade. Olha, a situação que a gente está vivendo, mesmo essa empresa que você acabou de dar um exemplo aí, Pedro, que os herdeiros lá atrás aprenderam desde o começo, estudaram, etc., etc., já estão numa baita sinuca de bico, com tudo isso que está acontecendo, que é algo completamente atípico. Imagina quem nunca se preocupou com isso, né? Mas aí, Pedro, para a gente estruturar aqui a nossa fala, então vamos lá, planejamento sucessório, isso é fundamental, né? Isso. Planejamento sucessório é fundamental. Eu tenho que pensar quem é que vai dar a sequência nos meus negócios, eu tenho que ter um plano B, sei lá, estou aqui, estou vivo, mas amanhã eu posso vir a faltar, como é que faz, como é que fica com os filhos, quem é que vai tocar, quem não vai. Isso é fundamental, eu acho que ninguém discute, né? E a fórmula para isso, tem muita coisa escrita sobre isso, tem consultorias especializadas, etc. Após isso, ou dentro disso, entra aí o trabalho dos advogados, né? Nós advogados, né? Você pode falar aí, Pedro, um pouco da parte societária, se você me permitir que essa separação, tranquilo. Você puder falar um pouco da parte societária, da criação da holding, do adiantamento da legítima, que eu sei que você é craque nesse assunto, que você conhece bem, e depois eu posso entrar também, se você também me permitir, falar sobre essas questões do imposto de renda, lucro real, lucro presumido, PIS e COFINS, cumulatividade, não cumulatividade, se tem ISS, se não tem, se a remuneração dos juros sobre o capital próprio é interessante ou não sei, é apenas uma ideia. A empresa pode gerar um ágio ou não pode, né? Porque pode acontecer, né? Bom. Também. As questões de ágio também. As questões de ágio, elas são mais comuns nas empresas de maior porte. Mas empresas de médio porte também podem gerar ágio também, com certeza. Verdade. É por aí. Não, e pode acontecer, não, sabe? De repente, uma empresa familiar, que também acaba acontecendo, você não acha o herdeiro para poder suceder, né? Então, e tem aquela briga, né, da divisão do patrimônio. O que às vezes o fundador faz? Ele vende empresa, né? E aí, quando ele vende empresa, tem que estruturar, e quem adquire, vai ter um ágio aí na aquisição de investimento, e a empresa que está sendo vendida tem que se preparar, né? Acho que a gente pode abordar isso também nesse nosso bate-papo, né? Com certeza. Vamos começar pela parte societária. João, você quer dividir isso aí, João? Vamos devolver. A gente vai... O João é o nosso anfitrião, né, Pedro? Isso, João é anfitrião. A gente vai aos pouquinhos, até para ir situando algumas pessoas que não têm também tanto conhecimento pleno, né? Então, João. Vamos aos pouquinhos. Então, quer dizer, nós verificamos o problema, né?
verificamos a situação e a necessidade. Tá, a primeira pergunta, aí eu pergunto ao Pedro, né, agora, que vai ficar mais com essa área societária, certo? Diante de uma situação dessa, né, o que fazer? Perfeito. A primeira coisa que... Deve ser a pergunta número 1, né? Óbvia, né? Assim, sim, que tá uma coisa horrorosa, eu sei que tá uma coisa horrorosa. Sim. Eu sei que a gente vinha de uma crise há pouco tempo, né? 2019 o cara só deu uma respirada, ficou com esperança, vai. Aí vem uma pandemia, né? Então, quer dizer, a gente já estava fraco, a gente foi para um buraco, e aí? O que a gente faz, Pedro? Não, o que a gente faz, né? Essa pergunta que não quer calar, né, João? Geralmente, quando o empresário procura a gente na situação, geralmente ele está na UTI, né? Tá aquela coisa respirando, está no respirador ali, está tentando sobreviver. Mas assim, a gente tem casos que os empresários já antevendo que pode ter um problema, aí procura e nos consulta para a gente poder eventualmente fazer uma análise. A primeira coisa tem que fazer um raio-x, João. Tem que olhar a empresa primeiro. Do ponto de vista societário, o que você tem, quantas empresas você tem, se a empresa ela está sendo controlada pelas pessoas físicas, né? Ou seja, quem são sócios, ou se você já constituiu uma holding patrimonial, uma holding mista para poder fazer o controle dessa empresa. Deixa eu te interromper mais uma vez. Vamos lá. Normalmente, quando um cara te procura nessa situação, normalmente, é claro que existem exceções, normalmente ele está, né? Ele é pessoa física, né? O filho dele é outro sócio, né? Isso normalmente, mesmo. Como é que funciona também? Às vezes ele é bem mais velho, só que ele chega assim e fala para você: olha, eu tenho um sócio de bigode, tá? Eu botei um dinheiro, tem um monte de coisa aqui por fora, coisa tal. Eu tenho 4 filhos, ele tem 3 filhos, certo? Enquanto a gente estiver vivo, tá tudo certo. Tá tudo bem. É uma empresa razoável. Né? A gente vai levando dessa forma desorganizada aqui, mas a gente está indo, certo? Mas eu tenho 70 e tantos, 80 e tantos anos, sei lá, 90, eu vou morrer igual todo mundo, né? E aí, se eu morrer, como é que vão ficar meus filhos nessa briga toda? Entendeu? Não vai ter mais como eu levar no jeitinho, não tem mais jeitinho. Jeitinho é só com o meu ex-sócio, com o meu atual sócio. E aí? Não, o que acontece, João, que às vezes a pessoa, enquanto os dois estão vivos, tá tudo certo, né? Eles conseguem se acertar porque existe um respeito. Quando falece e vem os herdeiros, né? E vem a viúva ou vem o viúvo, aí começa aquela briga. Se você não se preparou juridicamente, não se protegeu, o que vai acontecer? O sócio vai te roubar. Né? A outra família vai chupar o dedo. E a gente já vê muitos casos. É muito comum, né? Ver empresário, o que eles fazem? Eles criam empresas no Simples, né? E essas empresas no Simples prestam serviço para a empresa, para poder reduzir encargos previdenciários. O Marcelo julgou vários casos desses na Previdência, né, Marcelo? Essa é clássica, né? Essa é clássica. E o que acaba acontecendo? Está na mão de quem essas empresas? Está na mão do contador, está na mão do cunhado, está na mão da sogra, entendeu? E aí acaba acontecendo, se falece, e o caixa está lá dentro, o que acaba acontecendo? Você não tem um documento legal para dizer que a empresa é tua. E como é que você vai fazer? Existe o contador do Caixa 2. Também, existe essa figura existe também, o contador, né? Tem o contador do Caixa 1 e o contador do Caixa 2. Isso. E aí o que acontece? Você fica numa situação jurídica fragilizada, porque você não consegue se proteger. Então, o empresário acha que está fazendo planejamento tributário, e não está. Ele está, na verdade, fazendo um monte de coisa que não é planejamento. E assim, hoje, da maneira como as coisas evoluíram, hoje a gente está tudo eletrônico, cruzado, as informações são cruzadas, a tendência disso é acabar. Você não tem como fazer mais esse tipo de coisa e achar que você está protegido, né? Então você tem que se proteger e tem que se blindar nisso aí, né? Ou seja, a gente fala blindagem, né? Mas não gosto muito dessa essa palavra é meio... Eu também tem que não se preparar, né? E aí, o que a gente tem que fazer, né? Voltando para a parte societária, tem que fazer um raio-x societário da empresa. Primeiro, analisar quantas empresas tem, que tipo de sociedade, se é limitada, se é SA, se o controle está na mão de pessoa física, então de pessoa jurídica, se for o caso, constituir uma holding para poder fazer o controle, se for o caso, já trazer herdeiros para ser sócio acionista dessa empresa, para poder já preparar ele para ser um executivo e treinar ele para ser acionista, para depois ele
assumir a empresa. Então, você vai criando instrumentos passo a passo, no qual você vai preparando a empresa. Aí, se for o caso, afasta os atuais administradores, que são os donos da empresa, que já estão com uma certa idade, querem se afastar, e transfere, cria um conselho de administração, e ele vai trabalhar no conselho de administração para trabalhar em questão de estratégia. E hoje, o que a gente vê, né? Geralmente, o dono da empresa está no dia a dia, ele não consegue pensar em questões estratégicas, né? Ele não consegue olhar para longo prazo, ele não consegue visitar uma feira mundial para poder ver novas tecnologias, ele não consegue visitar os principais clientes para poder captar mais serviços, porque ele está lá no dia a dia, está preocupado com o uniforme da faxineira, está preocupado com a questão da flor do jardim, ou seja, né, com coisinhas do dia a dia que ele podia deixar na mão do executivo. Então, se ele se prepara do ponto de vista societário, ele vai poder se proteger, fazer um bom acordo de acionistas, né, João? Que o acordo de acionistas protege a empresa e também, eventualmente, coisas que não estão reguladas no acordo de acionistas, fazer um código de conduta, no qual você vai prever quais são as ações que a empresa vai ter e regulamentar as questões sucessórias, de como o herdeiro vai se comportar, em situações de conflito, como é que vai se resolver. Então, aquilo que não está no acordo de acionistas e não pode colocar no contrato social ou no estatuto, você põe no código de conduta. E você prepara a empresa para poder ela ser sucedida, né? E aí, foi o caso, preparar para ser vendida, né? De repente aparece um investimento, e hoje pode ser, né, Marcelo? Porque tendo visto que com esse valor do dólar super alto, e aí vem um investidor estrangeiro que está com dólar, ele vai comprar barato, né? Então, e aí a pessoa está precisando da grana, do dinheiro, ele vai vender. Então, aquilo, né, dólar a 5 e pouco, para eles não é nada, né? Então, de repente, é uma oportunidade de você vender o seu negócio e sair com dinheiro, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Exato, às vezes o empresário não tem, o filho dele não quer tocar, a filha quer fazer outra coisa, não quer tocar o negócio, ele não tem um sucessor e ele tá querendo descansar, a ideia é essa então, né, Pedro? Vender, né? Sim. Ou então profissionaliza a gestão de forma tal que uma filha que não queira ou um filho que não queira recebam os dividendos, né, ou seja lá o que for, né, Sim. pode, e deixa na mão de um cara que saiba fazer, né? Aí a segunda pergunta, né, Pedro? E eu vou jogar essa segunda pergunta para você. Tá, digamos que ela queira profissionalizar a gestão, certo? Ela ou ele, ou são os filhos, né? Um é médico, sei lá, o outro é, sei lá, advogado, não quer saber nada da empresa, mas sabe que a empresa dá dividendo, né? Mas sabe que a empresa gera lucro e ele quer receber, só que ele não sabe abrir a porta da entrada da empresa. E não quer saber também, e não quer, né? Pelo menos ele é humilde, tá? E também não quer deixar aquele terceiro irmão lá que só dorme o dia inteiro ser o diretor financeiro da empresa, né? Tá certo. Tá. Aí ele quer resolver isso aí, né? Então, entendi. Aí a gente analisou, viu lá que ele tem o planejamento, entre aspas, tributário, né? Ele tem uma empresa que tem 200 funcionários, aí abre uma empresa no Simples, não é isso? No mesmo lugar, bota todos os funcionários lá, todo mundo de uniforme, por acaso só presta serviço para essa empresa daqui, né? Assim, essa é a clássica da clássica orientação, né? E o pior é que se orienta dizendo que isso não tem problema, porque você pode até falar, né? Agora, meu amigo, você corre um alto risco, mas vamos relevar essa parte. E você está vendo essa situação, o dono está lá com seus muitos anos, né? Tem que resolver, certo? Perfeito. Aí você analisa, tem uma empresa no Simples, que é essa prestadora de serviço, né? E vamos dizer aqui que essa esteja no lucro presumido, tá? Só a título de exemplo, tá bom? E ele tem, isso não é incomum, ele tem uma série de outras pessoas que são, né, os laranjas dele, e ele vai abrindo uma série de outras empresinhas no Simples, tá? Tá certo. O que também não é nada incomum. Infelizmente, isso acontece. E aí? Só que ele precisa resolver isso. Não dá mais para ficar no bigode, né? Fala-se muito em holding,
né? Mas é claro que não existe holding de prateleira, né? Cada caso é um caso, cada Sim, planejamento é um planejamento, porque senão não seria planejamento, né? sim, Porque sim, sim. o nome planejamento já pressupõe que você vai analisar aquela questão. Mas apenas a título exemplificativo, a título de exemplo, vamos fazer uma generalização que você chegou, então, realmente a conclusão que seria interessante uma holding, né? Que, por acaso, por ser uma família, chama-se holding familiar, Tá né? certo. Certo. Então, assim, porque tem pessoas que estão assistindo que eu tenho certeza que gostariam de saber, né? Ah, tudo bem, todo mundo fala de holding, 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 mas o que diabo é isso? Né? Como é que esse troço funciona mais ou menos? Né? Porque é muito bonita essa palavra, muita gente ouve, pô, fazer uma holding, fazer uma holding. Tá, mas e aí? Qual é a função prática disso? Poxa, porque meu pai morreu. E daí? Por que uma holding? A pergunta é: por que uma holding vai me Que, que, ajudar nesse caso? que vai me ajudar, né, João? Essa é uma É, pergunta, né? E assim, é sim. lógico que o pessoal mistifica muito essa figura da holding, né? Mas, primeiro, holding é um nome bonito, né? Que vem do inglês, né? Holding É, familiar, aí holding chama de patrimonial, né? familiar, Fica começa. sofisticado, né? É que, na Pô, verdade, João, o que acaba acontecendo hoje, que é muito comum, né, Marcelo? Você tem a pessoa jurídica que controla a pessoa física, ponto. E a pessoa jurídica é a pessoa jurídica que está cheio de problema, né? Que a gente fala, tem as práticas fiscais flexíveis, né? Caixa 2 ainda sem nota, tem sonegação, tem um monte de coisa, tem funcionário que, não que é pessoa que é PJ, que é pejotização. E aí o que acontece? Se essa empresa for fiscalizada, né? Ou se essa empresa tiver um monte de reclamação trabalhista, o que vai acontecer? Aquilo vira pó, né? Vai ter um monte de contingência, vai ter um monte de execução fiscal e trabalhista, aí o patrimônio dos sócios, que, veja, a empresa está sendo controlada por uma pessoa física, o patrimônio vai ser atingido e você sabe que uma execução trabalhista, isso vai rapidinho. E numa fiscal mesmo, hoje os procuradores são bastante rápidos, né, em buscar o patrimônio, né, porque hoje está tudo declarado na declaração da pessoa física. Então, fica muito mais fácil atingir a pessoa física, né, se essa empresa operacional estiver sendo controlada por uma pessoa física, né. Então, para minimizar o efeito, não estou falando que isso vai proteger, que isso vai evitar que você seja executado, você minimiza o efeito colocando uma empresa controlando a empresa operacional. Então, você tem lá uma empresa operacional, uma holding, que é uma pessoa jurídica, que controla a empresa operacional. Essa holding pode ser só patrimonial, que ela só tem investimento na operacional, ou ela pode ser mista, ela pode ter investimento, pode ter atividades, ela pode ter algumas outras coisas. Até é recomendável, porque uma empresa familiar, o ideal é que você não aposte todos os ovos numa cesta só, você tenha outros tipos de investimento, e não só a questão de eventual afastamento, né, de problemas da empresa operacional nas pessoas físicas, também ajuda na questão da sucessão, né, João? Porque, vamos imaginar, você tem lá a empresa operacional que é controlada pela pessoa física. Vai que um dos sócios morre, né? E aí vem os filhos e vem a viúva que passam a ser herdeiros, né, das cotas, das ações e passam a querer trabalhar na empresa. Então, se eles nunca trabalharam na empresa, não sabem como a empresa funciona, o que vai acontecer com o sócio que está lá? Ele vai tentar bloquear ou não deixar participar. Ou se eles entrarem, eles vão atrapalhar o dia a dia da empresa. Então, para evitar isso, você cria a figura da holding. Também, vamos imaginar que o sócio falece, ou a sócia falece, né? Aí descobre-se que ele tem uma outra família. E isso acontece. É muito comum, é muito É comum. muito comum, né? E aparecem os herdeiros, né, Marcelo? E aí, quanto mais patrimônio você tem, mais aparece. Você vê o caso, né, daquele apresentador, né, que faleceu, caiu lá do teto e tá aquela briga lá da herança dele, da família, a esposa que diz que não é esposa, aquela coisa toda, né? Esse é um exemplo que, de repente, uma briga e aparece um companheiro que não era oficial e que passa a ser oficial. Então, isso é muito comum. Então, a hold, ela te ajuda e você coloca na hold o quê? Dentro lá do acordo de acionista, dentro do estatuto social, do contrato social, regras de sucessão também. Então, você tenta proteger a empresa. Então, a holding tem essa figura de poder proteger a empresa operacional, que a gente fala, né, no planejamento sucessório. A empresa operacional ela é a árvore dos frutos, né? E esse fruto você tem que proteger, porque se você não cuida deles, a árvore morre, você tem mais frutos e a família morre.
Sim. Né, Marcelo? Então eu vou ficar levantando perguntas, certo? Alguns pontos, digamos assim. Mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Marcelo, o João. Deixa o Marcelo, né? Não, Grande sim. experiência dele, né? Não, pode, não, Desculpa. deixa o nosso anfitrião perguntar, claro, com certeza. A gente fez aquela divisão, Pedro. Tá Você bom, tá vai bom. falar mais da parte societária e eu mais da parte tributária. Você está falando aí mais do societário. E eu Isso. concordo com tudo que você está falando, né? Não, E agora depois a gente. eu vou focar no tributário agora para fazer o Marcelo falar. Opa, então tá bom. Desculpa. Então, porque veja bem, vamos lá. Aí o camarada ele quer saber se é mais barato ele fazer uma holding ou ele, né, um falecimento, ele transferiu o patrimônio dele. Estou falando de um cara com patrimônio, é evidente, né? E para fazer um processo lá de inventário, todo aquele problema, né? Aquelas brigas que podem acontecer, pagar o tributo ali, o TCMD, coisa e tal. Tá. Aí ele chega para você, Marcelo, e pergunta: sim, mas também não tem tributo se eu quiser colocar numa holding? Chutando que seja uma holding, tá? Mais uma vez, não existe holding de prateleira, mas só para a gente ter um diálogo, digamos que seja uma holding, tá? Aí ele te pergunta: mas Marcelo, eu preciso, tá, eu tenho esse patrimônio aqui, você está me dizendo que é para eu colocar na holding, tá? Mas vale a pena? É uma pergunta, sim. Bom, primeiro de tudo que eu nunca, bom, vamos lá. Se eu falei para ele, coloca na holding, porque eu devo ter feito um estudo, eu devo ter feito aquele raio-x que o Pedro comentou, né? Então, Sim. vamos lá. Primeiro de tudo vamos verificar, vamos fazer um diagnóstico da tua atividade, né? Como o Pedro falou, o camarada pode ter lá uma empresa, 2, 3, 4, 5, né? E aí vai. A gente primeiro tem que reorganizar toda essa parte societária. Vamos dar aqui, o interessante é sempre dar exemplos fáticos, né? Porque a gente ficar só teorizando é uma coisa meio complicada. Mas vamos lá, então. Tem uma empresa, um cliente nosso, num passado recente, de tecnologia, de informática, que tinha sua sede no Rio de Janeiro, mas que abriu uma filial no Ceará, em Fortaleza. Só que é engraçado que essa filial ela se desenvolveu mais rápido do que a própria matriz que ficava no Rio de Janeiro. Claro, ela passou a ter uma procura maior, grande, de clientes no Ceará. Então, ela faturava lá, vou dar um exemplo, 10%, 15% no Rio de Janeiro, e 85% do seu faturamento ocorria no Ceará, em Fortaleza, né? E essa empresa ela foi crescendo, crescendo. Da última vez que eu tive notícia, ela estava lá faturando coisa de 90, 100 milhões ano. Não é uma empresa grande, mas é uma empresa considerada de médio porte. Que tipo de serviço de informática? Que tipo de serviço que ela prestava? Serviços de informática. Quais tipos? Nós listamos, eram 25 tipos de contratos diferentes, de serviços diferentes. E aí incluía serviço de processamento de dados, de locação de equipamentos de tecnologia, serviços de telecomunicação, de rastreamento, de serviço de... Enfim, diversos tipos de serviço. Essa empresa ela era tributada com base no lucro real e ela estava dentro do regime da não cumulatividade, né? Da não cumulatividade. Olha só que interessante. Uma empresa que faturava 80, 90, 100 milhões anos. E aí o que acontece? Essa empresa, como ela estava no lucro real e, consequentemente, estava no regime da não cumulatividade, o que ela fazia? Ela pagava imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, um lucro razoável, uma margem boa, e tributava o PIS e COFINS pelo regime da não cumulatividade, jogando a 9,25 sobre o total do faturamento e tomando alguns créditos que eram considerados como insumos. Então, ela tinha pouco crédito e uma tributação de 9,25 muito forte sobre o seu faturamento.
Na verdade, a gente pegando esses 25 tipos de contrato e estudando cada um deles, a gente verificava que 70% desses tipos, cada um desses tipos de receitas, estava num regime específico do artigo 10 da Lei 10.833 e 10.637. Essa empresa, ela não era para pagar 100%, 9,25 de PIS e COFINS. Ela poderia pagar 365, sem direito a crédito, de mais ou menos 70% do seu faturamento, e os outros 30% ela poderia recolher a 9,25. Então, ela tinha lá um ativo oculto muito grande, um crédito muito grande. Agora, olha só, essa é a parte fiscal, tá? Essa empresa, ela foi vendida, né? Ela foi vendida para uma empresa americana, tá certo? As cotas dessa empresa, quem era o proprietário dessas empresas? Eram duas pessoas físicas, né? E vendeu muito bem. E essas pessoas físicas, Pedro, aí você pode entrar, você foi julgador também do CARF como eu, e trabalhou nas câmaras de pessoa física, e com certeza se debateu nesses casos. Ela teve um ganho de capital razoável, né? Porque, na verdade, as cotas estavam lá escrituradas pelo valor histórico e vendeu lá para um valor razoável, né? E teve aí uma tributação na pessoa física, né? Se, de repente, essa empresa ela tivesse uma estruturação societária diferente dessa, poderia se amenizar esse custo tributário. O que você me diz aí, Pedro? Sim, Marcelo, realmente, se a pessoa faz uma reestruturação societária, se prepara, ela poderia até minimizar esse custo tributário. É lógico que essa estrutura pagou na pessoa física 15%, é uma estrutura que eu diria arroz com feijão, né? Ou seja, fez o pagamento, pagou 15% e se ela não fez uma redução de capital e depois fez isso e fez a venda, eu acho que não teria problema, né? Porque hoje a gente sabe, até tem uma decisão lá do CARF que diz que isso é abusivo, né? Que inclusive, acho que o Edmar comentou sobre isso, sobre essa decisão, né? Mas eu acho que se ela preparasse, se reestruturasse, daria para tentar minimizar o pagamento desse ganho de capital. Lógico, não vai fazer um caso separa, né? Aquela operação lá e reserva de ágio, feito em 24 horas, em curto espaço de tempo. E aí realmente está pedindo para ser autuado e pagar uma multa de 150. Mas daria para fazer alguma coisa assim, teria que fazer estudo nessa situação para poder verificar o que daria para fazer, né? Exatamente, Pedro. É porque é engraçado, os empresários, eles vêm geralmente com perguntas muito simples. Não, mas o que é melhor fazer aqui? Não, mas nesse caso eu faço assim ou assado? Não funciona dessa forma, né? Eu me lembro lá das palestras, lá no final dos anos 90, lá da IOB, do Natanael Martins, nosso amigo Natanael, falando, olha, o planejamento tributário, ele não é algo pronto, que você compra na prateleira e leva, né? Ele é um trabalho que se assemelha a um serviço de um alfaiate, ele tem que ser feito sobre medida, né? Então, não, mas se eu fizer uma holding, aí eu economizo o quê? Na verdade, eu nunca respondo essas perguntas que o cliente me faz. Eu sempre faço o seguinte, olha, é o seguinte, vamos fazer um diagnóstico, tá? E aí, se ele insiste na pergunta, eu insisto no diagnóstico e começo a detalhar diversas experiências fáticas que a gente já teve, e aí eu começo a encorajá-lo a fazer, de fato, o diagnóstico, né? Porque cada caso é um caso. Quer ver, João, um exemplo agora, hoje, de planejamento fiscal interessante, que a gente vai estar discutindo isso daqui talvez um ano? Essas medidas agora do Covid, né, do Covid-19, o governo está dando para as empresas de energia elétrica, né? Ele vai pagar a conta de energia elétrica de uma quantidade de pessoas aí da população. É um subsídio aí que vai passar de 1 bilhão, tá? Então, imagina uma empresa de energia elétrica, ela tem lá
o valor lá a receber, né, de energia, e ela não vai poder cobrar daquelas pessoas que consumiram até determinada quantidade de energia no mês. Ok? O governo é que vai pagar. Isso aí é o quê? Isso é uma subvenção? É uma subvenção para investimento? É uma subvenção privada? Essa subvenção tem isenção ou não? Essa subvenção tem um novo entendimento, né, do STJ que diz que não interessa que tipo de subvenção, né? Não, a gente vai chegar lá, exatamente. Vamos devagarzinho, porque esse é um campo minado. Se a gente quebrar, pisar a fundo, a gente quebra e quem está nos ouvindo não vai entender. A minha pergunta, você já fez uma afirmação, né? Olha, o STJ, tal. Verdade, absoluta. Tem, não tem? Recente agora? Tem, mas olha a minha pergunta. Que não separa que tipo de subvenção, não interessa qual seja, não é isso? Exatamente. Mas qual foi a minha pergunta antes? Eu perguntei, eu não afirmei. Isso é uma subvenção ou não? Eu não disse que isso é uma subvenção. Eu fiz uma pergunta, antes de mais nada. Tá entendendo, Pedro? Isso uma subvenção ou não? Essa é a primeira pergunta. E que tipo? Se for, tipo. Não, primeiro a gente tem que saber exatamente. E que tipo de subvenção é essa? Outra coisa, como é que eu contabilizo isso? Olha só, Pedro. Eu sou uma empresa de energia e eu tenho 50 milhões de reais para faturar aqui no estado de São Paulo, 50 milhões. Eu tenho que faturar, porque as pessoas usaram. Você prestou serviço, né? As pessoas usaram, elas se beneficiaram, eu forneci esse serviço, tá? Isso. E aí eu vou contabilizar. Mas eu não posso contabilizar contra cada uma dessas pessoas, porque quem vai pagar essa conta não são essas pessoas. É o fisco. É o governo. Aí vem. Então eu não vou contabilizar. Não contabilizo. Porque se eu contabilizar, eu pago PIS, COFINS, imposto de renda, normal. Isso mesmo. Então eu não contabilizo contra essas pessoas. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer uma subvenção. O governo vai me pagar esses 50 milhões total, sem nenhum desconto, sem nenhuma redução? Ele vai me dar isso em dinheiro? Ele vai me dar isso em crédito tributário? Ele vai me dar isso em título? São essas as perguntas que eu faço e que eu não sei nem responder, porque eu não estudei essa legislação nova agora, que foi trazido hoje pelo Edmar. Agora, para concluir, e aí eu volto a palavra aí para o nosso anfitrião, para não perder meu raciocínio. Essa questão da medida provisória também trabalhista, né, das suspensões de redução de salário. Aí, Pedro, você que é um craque na área contábil, olha só, eu devo a folha de salário, eu tenho que pagar os benefícios, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar sei lá, de repente tem funcionário que está recebendo até aluguel da empresa, mas eu não vou pagar o salário, ou eu vou reduzir o salário. Eu aproprio 100% do valor devido, pago aquilo que a lei me manda e a diferença eu coloco como recuperação de custo. Isso também é uma subvenção ou não? Gente, nós estamos entrando numa era também aí muito rica para a nossa área do direito tributário, que nós não estamos enxergando ainda, mas que a gente vai começar a perceber quando passar tudo isso. É isso mesmo. Né? Porque em toda crise tem muita oportunidade. Eu preferia não estar passando por essas crises. Sim. Porque eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, grupo de riscos. Eu mesmo faço parte do grupo de risco, eu tenho 48 anos, né? Eu tenho diabetes tipo 2. Ela é controladíssima, eu faço muito exercício, como direitinho, tal, mas lá na listinha tá lá, ó, diabetes. Né? E quem tem um pouquinho de pressão alta também está dentro. E tem gente morrendo sem ter nada. A gente viu agora hoje uma adolescente de 17 anos que disseram que ela não tinha nada. Então, assim, é algo complicado. Mas eu devolvo a palavra para o anfitrião, me perdoe aí. Falei muito. Pois é, rapaz. O problema é que é bom que a gente desconstrói algumas questões, né? Isso que você falou, que o cliente vem com perguntas
simples achando que a solução é simples é muito verdade, né? E de fato, ele nem tem que saber mesmo, né? Porque se ele soubesse, não precisaria de nós, né? Só que, Exatamente. não é isso? E ele vem achando que é uma coisa muito boba, faz aqui rapidinho aqui. E é engraçado porque essa questão da holding, né? Ela virou modinha, né? Assim, todo mundo vem achando que a solução é a holding. É igual aquele planejamento clássico do abre o simples para, né? Abre uma empresa aqui no simples para os prestadores de serviço. Tem uns supostos planejamentos muito clássicos, né? E o cara vem já ele pronto. Não, ó, eu quero fazer uma holding aqui, tá? Como é que eu faço? Mas você precisa. Pode ser que você não precise de uma holding, poxa, né? Pode ser que você não Isso. precise. Pode ser. Exatamente. Cada Eu caso é um acho que na caso. maioria. Cada caso é um caso. Acho que na maioria das vezes o cara não precisa de holding. Na maioria das vezes. É um caso ou outro quando aí. E o holding talvez seja mais interessante aí, Pedro, quando o camarada já está querendo fazer a preparação da sucessão. Isso. Opa, Isso peraí que você falou um negócio interessante, Marcelo. Então quer dizer que na sua opinião, na maioria, porque eu respeitosamente até discordo, mas eu queria saber por que você diz isso. Que na maioria das vezes não é interessante a holding? Não, porque na verdade, vamos lá. Olha só, vamos dar um exemplo aqui, tá? Sem querer responder. Eu não vou responder diretamente a tua pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta. Essa empresa de tecnologia que eu acabei de falar agora, de informática, tal, que surgiu no Rio de Janeiro e que tem uma filial, né? E que depois foi vendida. Qual era a vantagem dessa empresa ser uma holding? Nesse caso, não tem. Não, nesse Nenhuma. caso, de fato. Vou dar um outro exemplo. Tem esse meu cliente, que é uma indústria de autopeças em São Paulo, que parou a produção agora e colocou os 90% dos seus funcionários com suspensão de contrato de trabalho. Para que ele seria uma holding? Para mim, na maioria das vezes, pelo menos eu não. Olha, engraçado. Então eu vou te fazer uma pergunta. Pedro, eu não tenho nenhum cliente que é holding. Você tem quantos aí, Pedro? Eu não tenho nenhuma. Então eu vou fazer. Sabe o que eu tô achando, Pedro? Vou fazer uma piada. Sim, eu tô achando que a holding é um serviço de prateleira do João. Você não acha, não? Não, Marcelo, não. É que no caso. João, é uma brincadeira, é só uma brincadeira. É uma provocação, não, João. Claro, eu sei. Porque, veja, mas olhando pelo prisma sucessório, eu digo, tá? Porque do prisma sucessório. É só nesses casos, exatamente. Sim, porque pensa bem aqui. Esse prisma sucessório é importante, sim, com certeza, claro. Mas João Marcelo, desculpa interromper o doutor, é que geralmente holding, você vai oferecer para quem? A empresa, grupos familiares que têm um patrimônio muito grande, na qual às vezes tem um patrimônio imobiliário grande, né? Ou seja, tem muitos imóveis da pessoa física e está pagando aluguel na pessoa física, uma tributação muito grande, e aí se vale a pena realmente fazer uma holding patrimonial, né? E na qual o tamanho do patrimônio se justifica criar. Agora, empresas que são pequenas, que não têm muito problema, ou que os donos são jovens, não é o caso. É geralmente pessoas com uma certa idade, que estão naquela fase já de querer se aposentar, ou tem um conflito familiar muito grande que você não consegue resolver, né, que os filhos brigam, ou o filho usa droga, ou o filho brigou com o pai, aquela coisa, e você quer deixar alguma coisa para eles, né? E aí você deixa alguma coisa para que eles possam render. A gente tem exemplo, né? Aquele grande grupo de televisão. É que eu tô falando né? No geral. Eu acho que talvez eu tenha fugido um pouco do tema aí. Não, Marcelo, não. Mas assim, é isso mesmo. Se você pegar aquele grande grupo de televisão, né? Que os acionistas que são os herdeiros, eles não trabalham, eles são executivos só, eles só são acionistas. Quem toca o negócio são executivos, né? E aí, isso é um exemplo de sucessão. Os bancos mesmo hoje são todos executivos que tocam, né? O máximo que você tem é a família trabalhando no conselho de administração. Então, a gente são grupos que realmente têm patrimônio significativo que vale a pena fazer. Mas empresas pequenas que estão crescendo, realmente não é o caso, né? Mas assim, voltando um pouquinho aquilo que você falou, João, o que acontece, né?
eu costumo falar assim, que a nossa profissão é que nem de criminalista, né? Geralmente o cliente, quando vem, ele sempre vai falar, eu sou inocente, né? Eu não matei ninguém, né? Depois você descobre que realmente o cara é realmente ele faz coisa errada e ele só mostra a ponta do iceberg. E o que eu acho que assim, uma grande crítica que eu faço, nossa profissão às vezes não é valorizada, né? O cliente não valoriza muito a nossa profissão e pior, às vezes nós temos colegas que não valorizam a nossa profissão, porque cobram muito barato, né? E acham, né, que podem fazer qualquer coisa, né? E às vezes oferece coisas e sem saber o que está oferecendo. E às vezes o cliente acaba comprando aquele planejamento, aquela tese, aquela coisa, e não serve para nada, né? Então, eu diria, tem que ser tudo feito, analisado. E assim, custa, né? Ou seja, você estudou, João, que você fez mestrado, Marcelo fez mestrado, fez MBA. Nós temos quantos anos de experiência aí, e o cliente vem, não é porque, é fácil, não é fácil. Nós pegamos toda essa bagagem de experiência e a gente olha e tenta adaptar para aquele cliente, assim, porque a gente já viu o que dá certo e o que dá errado. Falta de eu, Marcelo, ter ido para o CARF e ser jogador, né, Marcelo? A gente viu muita coisa que não deu certo, porque na hora que você vai julgar o caso, você vê que onde o conveniente errou, não é que o planejamento não era bom, era até bom, só que ele errou na execução, porque quis economizar, não contabilizou corretamente, né? Quis fazer, né, solução caseira, então isso não dá certo, né? Pedro, olha só, é engraçado, eu não vou aqui citar exatamente a pergunta, mas hoje mesmo teve uma pergunta, a gente estava conversando sobre subvenções subvenções fiscais, subvenções para investimento, e falando da questão do imposto de renda e do PIS e COFINS, e aí vem uma pessoa jovem, que não tem muita experiência, está aprendendo e tal, mas olha, eu posso fazer essa tese aí para deixar de pagar ISS e IPTU? Veja, a questão toda é que a gente dá essa risada porque está errado, mas o empresário não sabe disso. Sim, E sim. muitas vezes essas pessoas estão vendendo serviços e não sabem o que estão fazendo. É isso mesmo. E Hoje, é esses aí que cobram barato, né? Que aí falam que não sabe fazer. E muitos desses empresários de empresa familiar não sabem detectar se o camarada conhece bem ou não. sim. Hoje, agora com a tal da tese do diferimento dos tributos, né? Essa é clássica agora, né? Do momento, né? Da galera que tá, dos vendedores ambulantes, digamos assim, dos camelôs tributários, agora é a tese do momento, né? Poxa, é uma tese boa? Eu acredito nela, ela é boa. Agora, ela é vencedora 100%? É claro que não, né? Pelo contrário, ela está sendo minoritária, inclusive aí houve uma suspensão da liminar. Então, assim, as pessoas, alguns advogados falam, mas é uma tese simples, é uma tese fácil, que é boa. Ela de fato é boa, mas como assim? Ela tem 100% de êxito mesmo, como você está dizendo aí, cara? Pera lá. Né? Isso nós estamos falando dessa, que é o momento atual, né? Fora aqueles outros que a gente sabe que mandam compensantes do trânsito julgado, aquelas loucuras todas, né? E o cliente vai, ele inventa crédito de não sei aonde, inventa valores de não sei aonde e complica a situação gravemente, né? É isso mesmo, com certeza. Primeiro que também não existe tese 100%, né? Você vê, Sim. essa do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que a gente diria que é 100%, nem tanto, né? Até porque tá toda essa insegurança aí, né? Tem a questão da modulação dos efeitos e tudo isso, né, Marcelo? Mas aqui a gente fala, isso aí é uma coisa do momento, né? Mas aqui, é daquilo que, pegando o gancho que você falou, né, Marcelo? O que o empresário tinha que fazer é uma boa gestão tributária, porque ele vai deparar, se fizer uma boa auditoria fiscal, uma boa revisão fiscal na sua atividade, né? E se ele fizer, que ele está recolhendo tributo indevidamente. Esse exemplo que você falou da empresa de informática é clássico. E tem outros exemplos. A pessoa descobre que está recolhendo a alíquota errada, está numa classificação errada, né? Está apurando, tem crédito tributário às vezes que ele nem sabe que tem, que ele poderia estar pagando menos imposto, né? Ele poderia estar utilizando para reduzir a base de cálculo, mas bastaria o quê? Bastaria fazer uma simples revisão fiscal, né? E alguns assuntos nem seriam na esfera administrativa, nem precisaria ir para a esfera judicial,
a gente sabe que o judiciário às vezes é complicado, é demorado, né? Você tem que esperar lá o trânsito julgado para poder fazer a utilização da questão. Então, quem conhece bem a matéria e conhece bem a empresa, eu acho que tem muita oportunidade aí para poder fazer, né? Ainda tem, né? Então, acho que... Exatamente, Pedro. Você, olha, nós estamos falando de empresa familiar, né? Então, vamos dar aqui um outro exemplo de um caso meu, de uma empresa familiar, tradicional, né? O presidente é o avô, o tio, o pai, o filho, o neto, e muita gente preparada aí, inclusive, nesse meu caso aqui. Essa empresa tem lá uma indústria, não vou falar atividade, porque pode ser que detectem e é meio complicado, né? Sim, sim, sim. Na Zona Franca de Manaus, em Manaus, tá? Ela fabrica um produto lá específico e vende todo esse produto dentro da própria Zona Franca de Manaus. Ela é tributada com base no lucro real, tá bom? PIS e COFINS. Ela está na não cumulatividade, 9,25, toma crédito, morreu. Vamos revisar aqui os créditos, Marcelo, dessa empresa? Vamos lá. Quase não tinha crédito. Tomava quase de tudo. Vamos olhar agora a base de cálculo. Travou. Aí Alô? que na verdade... Oi? Não, Deu uma pode falar, travada. Repete, por favor, Marcelo. Você Onde está eu falando parei? da base de cálculo, da base de cálculo. Da base de cálculo. Então, o que acontece? Só para resumir, tem uma norma, uma lei específica para indústrias que fabricam produtos dentro da Zona Franca de Manaus e que comercializam toda a sua produção, ou proporcionalmente a sua produção, dentro da própria Zona Franca de Manaus, mesmo ela tentando na não cumulatividade, uma alíquota de 9,25, ela poderia pagar uma alíquota de 3,65. Olha que E economia. mesmo assim, ainda com direito ao crédito. Olha só. E depois, além disso, pasme, tem uma decisão do STJ, transitou em julgado, que determina mais. Se essa indústria tivesse, por exemplo, a decisão não fala isso, mas eu vou explicar dessa forma para ser didático. Se você é uma indústria e está em São Paulo e você vende o seu produto para a Zona Franca, o PIS e COFINS é quanto? É 9,25? É 3,65 ou é zero? É zero, por causa do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É como se exportação fosse. Então, Perfeito. se você está dentro da Zona Franca, está fabricando dentro da Zona Franca e vende para a mesma Zona Franca, você não tem que pagar nem 9,25, nem 3,65, como está dizendo o decreto, mas sim Zero. uma alíquota zero. Então a empresa passou a vida inteira pagando. Tem uma empresa que fatura 300 milhões ano, 350 milhões, uma empresa familiar. Então, de novo, é por isso que eu fiz uma brincadeira e falei, olha, empresa familiar, essa questão aí da discussão da hold, de ter ou de não ter e tal, eu acredito que tem muita gente que ainda não sabe disso, mas os organizados já fazem isso, já fizeram isso já pelo menos há uns 20 anos, né, Pedrinho? Sim, sim, sim. Né? Os organizados, né, Marcelo? Mas a gente tem muita gente Mas desorganizada a desordem tá um absurdo, tá? Vou te dizer. Eu acredito. A Mas, assim, desordem tá um absurdo. E o grave problema, como a gente estava falando, é a questão mesmo sucessória, né, Pedro? O foco praticamente é sucessório, né? E aí? Vamos lá, Pedro. Não, o que Agora eu acontece? jogo a bola para você. A experiência que eu tenho, né? A empresa, quando ela vai faturando 30, 40, 50, até 100 milhões de reais, ela consegue tocar isso internamente dentro de um grupo familiar, tá? A partir que ela passa dos 100 milhões de faturamento, aí a coisa tem que virar profissional. E daí você tem que ter um time bom, né? Para poder tocar aquele negócio. Não dá para ficar contratando, né? Irmão, cunhada, para ser gerente daquilo, para poder ajudar a família. Não, você tem que ter um cara bom de RH, um cara bom de financeiro, um cara bom de contabilidade, um cara bom na produção, um cara bom no comercial, porque a coisa ficou coisa de gente grande, né? Então, e aí, nesse momento, para você querer, que é a meta de muitos, dobrar faturamento para chegar a 200, 300 milhões, você não consegue mais sozinho, tem que trazer um sócio, um parceiro para poder fazer isso.
E se a empresa não tiver preparada para isso, ou seja, ela não tem lá umas regras de governança corporativa, de compliance muito bem feita, não for auditada, porque geralmente a empresa familiar não é auditada por causa das práticas fiscais flexíveis, né, porque ela não quer reduzir, não quer abrir a caixa de Pandora, né, o que acaba acontecendo? Você não consegue ter investidor, porque o cara não vai entrar num negócio que ele não sabe se está bem controlado, né? Então, por isso que o planejamento sucessório, societário e tributário é importante para essas empresas, porque justamente para poder ter esse tipo de perfil, né? Ou seja, atrair investidor, atrair um parceiro estratégico para poder focar e for vender num preço bom, né? E se a empresa não tiver auditada e não tiver bem controlada, o que vai acontecer? Se a pessoa quiser entrar, vai pagar um preço muito baixo, né? Ou a pessoa nem vai entrar, né? Então, hoje a gente vai perceber, né? Com essa questão do dólar, crise, existe muita oportunidade. Deve vir, talvez, estrangeiros querendo comprar empresas no Brasil, porque elas vão estar baratas, né? E se a empresa não for auditada, esquece, você não vai ter ninguém que vai ter interessado na sua empresa, não. Essa é a experiência Verdade. que eu tenho. Né? Eu concordo com o Pedro. Ô, João, tem um pessoal fazendo pergunta aí, eu estou entrando aqui no YouTube. Tem. Eu vou até ler agora, eu estava só esperando o raciocínio finalizar para ler aqui. A Nina, que é minha sócia, ela até mandar um beijo para ela aqui. Beijo, Nina. Um abraço, Nina. Grande amiga, grande amiga. Ela pergunta aqui, ó, acho interessante comentar sobre a importância da participação do cliente no trabalho de planejamento tributário e sucessório. Né? E eu acho que vem somar com o que o Marcelo estava falando, né? Porque se nós vamos reanalisar tudo, claro que o cliente tem que estar a par para poder passar as informações. Mas o que vocês acham aí? Passo a palavra para vocês. Quer falar, Marcelo? É fundamental, né, Pedro? Sim. A participação do cliente, até para saber o que ele espera do trabalho, né? O que ele quer de fato. Isso. E a participação dele é fundamental, do contador dele, do financeiro. O contador é o principal aí, né? Para trazer as questões fáticas do que acontece com a empresa, do faturamento, dos seus custos, dos seus gastos, do tipo de equipamentos de imobilizados que eles precisam, qual é a margem de lucro, a lucratividade. A questão societária também. Se o empresário ele é uma pessoa, um senhor de 60 anos que está querendo passar a sucessão para os filhos, aí nesse caso é interessante fazer uma hold, ou se é um jovem de 28 anos que descobriu um aplicativo fantástico, que ele não está nem um pouco preocupado com essa questão aí sucessória, que ele vai começar na vida agora, então tudo isso é importante, né, Pedro? Sim, e o que acontece, né, gente? Esse trabalho é um trabalho que tem que ser, eu falei, um grande trabalho de equipe, né? Primeira coisa, você tem que entender os reais motivos do fundador, né? Ou seja, ele está preparado, o que ele quer, depois entender as vontades dos filhos, para ver se realmente, né, existe um interesse comum, né? Junto com o pessoal da área financeira, então nisso vai contabilidade, pessoal da área financeira, jurídico também junto, por quê? Para que todo mundo esteja falando a mesma linguagem, né? Porque às vezes acontece, né? Você vai numa reunião e tá lá o pai e tá os filhos, né? E fica aquele constrangimento, né? Porque parece que tá tudo maravilhoso, né? Todos parece que se amam, que é uma família perfeita. Só que a gente sabe que lá em casa eles estão se matando, né? Que um não fala com o outro, e aí você tem que fazer reuniões separadas, né? Primeiro falar com os fundadores, né? Os pais, né? O fundador. O que você quer, né? O que você está buscando? Qual que é a sua preocupação? Ele vai falar, porque o meu filho, ele não tem maturidade, eu acho muita preparação, e vai, né? Você vira meio que psicólogo, né? Porque tudo aquilo que está falando é muito confidencial. Aí você vai tentar conciliar isso junto com o filho, e saber que às vezes, o que a gente vê, né? Às vezes o problema não é jurídico, às vezes o problema é psicológico. E aí vai entrar a Dani, né, João? A Dani, assim, um bom psicólogo nesse caso, às vezes ajuda, porque eu já participei de negociação de empresa familiar que estava em processo de sucessão, e você estava lá definindo como é que ia ser uma separação, o que cada um ia ficar, e aí de repente um vira e fala, eu não aceito isso porque
quando a gente era criança, o papai não me deu ferrorama. Aí, às vezes, uma questão lá de trás da infância mal resolvida, né? Ou seja, não ganhei o ferrorama, você ganhou, ou você ganhou a calói e não ganhei, e aí é jogado numa mesa de reunião e aí trava a negociação. Aí você tem que parar tudo que você está fazendo, suspender o trabalho, e aí, às vezes, o advogado tem que ter um bom negociador na mesa de reunião, um cara que tenha experiência, cabelo branco às vezes ajuda, né? Porque as pessoas respeitam, mas você vai ter que impor limites, porque às vezes a coisa está tão feia que você tem que trazer, pôr limites, é o seguinte, ó, vocês vão assinar, a gente vai fazer desse jeito, senão a empresa vai quebrar, e dar realidade para eles. Então, esse trabalho de equipe é importante, e o cliente tem que estar muito próximo, que no final é ele que vai decidir, né? Porque às vezes não adianta, às vezes, o executivo, o filho, achar uma coisa, e na hora que se apresenta para os pais, para o fundador, ele não topa o negócio. Fala, não, que é isso? Você está querendo me derrubar? Você está querendo me tirar da presidência? Né? E às vezes não é nada disso, né? Está todo mundo preocupado justamente com a sucessão. Né? E, ó, cada caso é um caso, né? Um exemplo, aqui nós temos um cliente, tínhamos esse cliente, né, aqui do escritório, e é uma empresa cujos sócios são 10 sócios, a média etária de 85 anos de idade. 11 tudo jovem, sócios. João. Tudo jovem. Então, você veja a situação. É claro que está tudo travado. A empresa parou por causa disso. Literalmente, tá? A empresa parou, é uma empresa muito boa, de um ramo muito bom, que tem tudo para dar certo, só que por conta de 10 sócios e 2 já morreram, certo? Aí tem o filho do filho do... Entenda, numa situação dessa, me parece, né, que não tem nem outra alternativa, a não ser a gente profissionalizar minimamente, né? Afastar essas pessoas para que um profissional de fato exerça ali não sei se vocês concordam com isso, né? Não, eu concordo. Acho que realmente tem que ter. Eu tive um exemplo de um caso aqui em São Paulo, que era uma empresa familiar, que quando eu os conheci, eles estavam a ponto de praticamente quase se matarem. Então, e por quê? Por causa dos filhos. Porque entre eles havia uma harmonia, né? Porque eles fundaram a empresa, sempre trabalhavam bem, cada um tocava a sua área. Então, um era responsável pela área comercial, outro pela área industrial e outro pela área financeira. Então, cada um estava no seu quadrado. A partir do momento que começaram os filhos a começar a trabalhar, e aí começou, né? O meu filho é melhor que o teu, né? E não é todo mundo que dá certo, né? Alguns realmente não tinham aptidão, começou com conflitos familiares, e aí eles estavam numa situação de querer realmente vender a empresa, mas qual que era o problema? Não eram auditadas, existia um problema de práticas fiscais flexíveis muito grande, então tinha um passivo tributário muito grande, e aos poucos a gente tem que fazer um trabalho para poder preparar a empresa, primeiro, resolver o conflito familiar, trazer, às vezes, até trouxer uns psicólogos para poder ajudar, entender o problema de cada um, né? E no caso, eu era meio que o negociador entre os irmãos para poder fazer um interesse comum, até que a gente preparou a empresa para ser sucedida, criamos o conselho de administração, né? E preparamos, né, os filhos como executivos, foram treinados, e a empresa foi vendida recentemente para um grupo alemão. Mas demorou 10 anos para chegar nesse ponto. Então você vê, não é uma coisa que vai começar e vai chegar rápido. Sim, num caso desse vale a hold, né, Marcelo? Sim, se o Pedro está falando, com certeza, né, Pedro? Opa. E nesse caso, o que a gente fez? A gente criou uma holding para cada família, por quê? O que a gente deixou bem claro para eles? Esse negócio aqui vai te gerar somente, exemplificando, 100 de resultado. Então, 100 de resultado para 3 irmãos é uma coisa, agora 100 de resultado para um grupo que você tem uma família com 3 filhos, outra família com 2 e outro com 4, e todos casados, ou seja, vira nada, né? Então, cada grupo familiar tem que investir em outros negócios. Então, um foi lá, investiu em parte imobiliária, o outro investiu no exterior, então cada um foi criando outras fontes de renda para preparar justamente para o momento da venda. Então, até quando eles foram comprados, o que aconteceu? Eles tinham outros negócios que geravam mais rendimentos que o próprio negócio. Então, isso é um exemplo aqui de planejamento sucessório. E teve um momento, João, de realmente, de nego querer jogar toalha, de nego querer desistir no meio do negócio, sabe? E nego me chamar no canto falando, não aguento mais o meu irmão
chega, eu quero comprar a partir dele, só que assim, aí você tem que ir com calma, devagar e tentando resolver uma coisa de cada vez. Sim. É isso mesmo, essas experiências são boas. Tem mais algumas perguntas lá? A gente está falando já por 1h30, né, João? A gente está... Sim. Vamos Mas eu nem concluir? tinha visto aqui esse... A live, as lives da PET, que são, a gente tem lá 5, 6 pessoas falando, a gente não passa de 1h30. E está aqui só nós três já sim. falamos Não, bastante. a gente fala pra caramba. Eu vou ler mais algumas, tem mais 2 perguntas aqui, só pra gente caminhar para o fim, certo? Infelizmente. O que vocês entendem como patrimônio de valor significativo? Está perguntando aqui o meu amigo até, Davi Quick. Marcelo. Isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. Para você, o que é significativo? Para mim, olha, qualquer 100 mil é significativo, Pedro, para mim. Pra época mim, de crise, qualquer de pandemia. R$100, porra. Não, em termos tributários, né, digamos assim. Pro fisco, quando é que você é considerado uma empresa que realmente vale a pena ser olhada? É quem tem faturamento acima de 60 milhões. Aí você, eu diria, tem carteirinha VIP do fisco aí e tem um acompanhamento diferenciado, né? Então, quem fatura mais de 60 milhões é realmente que acaba sendo considerado. Mas como o Marcelo falou, é relativo. Depende, para mim, 100 mil é significativo. Depende pro Silvio Santos, não, né? Para ele, isso faz cosquinha, exatamente. né? Exatamente. E 60 milhões, alguém que fatura 60 milhões é grande por fisco. Mas, de repente, alguém que fatura 60 milhões tem um lucro de 5%. 5 vezes 6 vai dar o que aí, Pedro? Vai dar 10 por 6, 300 mil. E tem empresa que fatura 30 milhões e que pode ter um lucro de 10 milhões. Então, isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. E eu tenho 30 milhões por ano de faturamento, que é metade do outro, e eu vou acumulando meu lucro, eu posso estar muito mais rico no futuro do que aquele que fatura mais. Isso é muito subjetivo, né? Mas tem que analisar aí cada caso, né? Mas eu acho que uma boa referência é essa do Pedro, 60 milhões. Eu acho que a pergunta do Davi, e se você quiser escrever aqui, Davi, por favor, tem a ver com isso mesmo. Tem a ver mais ou menos com o que o Pedro falou. Não é uma questão... É claro que é subjetivo, mas o que chama a atenção do fisco? Né? Assim, o que é relevante para o fisco? Mais ou menos isso. Né? E empresa lucro real, né, Pedro? Chama muito mais atenção, né, Pedro? Sim. Pelo tamanho, né? Sim. E aí é acima de 70, não é isso? 70 milhões? 78, né? 78, exatamente. Uma vez eu ouvi, Marcelo, do ex-secretário da Receita Federal, não, o Everardo Marcial, ele falou o seguinte: lucro real, certeza, é o que realmente o fisco olha. A gente tem lá umas 3 mil empresas, 4 mil empresas que estão no lucro real, que vale a pena realmente o fisco olhar. Lucro presumido depende do segmento, né? E depende do faturamento, né? Simples, eles nem se preocupam muito, porque é muito pequena arrecadação, então não existe muita essa preocupação, somente naqueles casos de simples que prestam serviço para a própria empresa, né? Nesse caso, realmente eles olham. Mas é realmente lucro real e lucro presumido dependendo do tipo de atividade e do tipo de faturamento, aí o pessoal realmente olha, né? E depende também do estado, né, Marcelo? Depende da jurisdição, né? Então, São Paulo, por exemplo, né, tem as maiores empresas, então eles vão sempre estar atrás dos grandes contribuintes, dos grandes bancos, né? As empresas grandes. Os estados que têm cidades com menor arrecadação, aí depende de cada caso, né? A outra pergunta é a seguinte, e que seria tema de uma live maior do que essa, mas vamos tentar ser curtos, né? Em relação à tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, vocês entendem que o posicionamento restritivo adotado pela Receita está correto? Foi o JT40, não tem o nome dele aqui. Quem quer responder aí? Correto no meu ponto de vista como advogado, claro, eu vou dizer que não. É claro que, para mim, eles estão completamente equivocados. Agora, do ponto de vista do fisco, eles estão lá fazendo aquilo que a Receita Federal sempre fez, né, Pedro? Procurar não atender decisão judicial e, quando tiver que atender, interpretar sempre
mais para o seu lado. De maneira Receita restritiva. Federal, Né? de maneira altamente restritiva. Ela vem aplicando a solução, aquela solução de consulta, que é o ICMS pago, né? Não é o ICMS destacado, né? E o problema maior aí, viu, JT40, não é o posicionamento da Receita. A Receita Federal entende que você pode excluir o ICMS líquido, o ICMS pago. O problema todo é a interpretação da Procuradoria, que quer que você exclua o ICMS líquido, porém só a partir da data do julgamento dos embargos. Ou seja, se os embargos forem julgados lá para o ano de 2000 e solução de consulta 13, se os embargos forem julgados, sei lá, em abril de 2021, porque era para ser dia 1º de abril de 2020, no caso aí da pandemia, eles prorrogaram de novo. Se ficar para abril de 2021, você só pode excluir, na opinião da Procuradoria, a partir de abril de 2021, o ICMS líquido. Isso significa que todo o ICMS de todos esses anos não deu para aproveitar nada. Né, Pedro? Sim. Que é um absurdo, né, Marcelo? Não, que é um total absurdo, né? Não chega a ser, bom, é aquela velha história do chute na canela, Eu acho. Nós tivemos agora aquela lei da transação, que foi aprovado aí o voto de qualidade, agora se houver o empate é favorável ao contribuinte. Está todo mundo lá indignado, né? Eu estou achando até engraçado isso, inclusive gente dos contribuintes também, que estão falando, que é engraçado que esse negócio, a gente idealizou isso, eu venho sonhando com isso já há 20 anos, né? Desde que eu comecei na área tributária. Agora que o sonho se realiza, aí está todo mundo dizendo, não, mas aí vai acabar o tribunal. Só está cumprindo o CTN, né, gente? Só está cumprindo o CTN. É um negócio absurdo, né? Enfim, mas, de novo, essa questão do voto de qualidade daria fazer uma nova live. Inclusive, eu até convido quem está assistindo, dia 23 de maio, 23 de abril, quinta-feira da semana que vem, a PET vai ter uma reunião sobre esse tema, né? Que a gente convidou uma galera lá também do tribunal que vai falar sobre o tema do voto de qualidade. Mas enfim, maravilha. Excelente. Bom, e o que acontece, né? Que eu às vezes fico assim, me chateio um pouco, às vezes a posição, às vezes, assim, do servidor público, né? O servidor público, ele é para servir o público, né? A sociedade, né? Às vezes ele fica naquele interesse dele, né? Ele acha que a entidade é dela, que a arrecadação é dela, e fica que nem... Questão ideológica, parece. O Sindifisco agora se manifestou totalmente contra essa questão que vai cair a arrecadação. Não vai cair arrecadação nenhuma. Ou seja, tem muita coisa a arrecadar. Agora, não dá para ficar arrecadando coisa errada, né? Ou seja, de contribuinte que fez coisa correta, que depende de interpretação, né? Que acha que está correto, que contratou advogado para poder dar parecer, né? Contratou auditoria para dar parecer, e vem esse entendimento equivocado, e nós participamos de muitos julgamentos, né, Marcelo? Que você vê que realmente havia uma forçação ali na tese ali, e o voto de qualidade imperava, né? De maneira assim absurda, e isso desestimulava muito a profissão, né? Eu ficava muito frustrado de certos julgamentos. Imagina olha só, se desestimula nós como profissionais, imagina o que acontece com as empresas. Sim. E aí o que acontece? Empresários sem pagar a conta, né? Devia criar verdadeiro desespero, né, Pedrinho? Ele acaba nem contratando mais, porque ele fala assim, para que eu vou te contratar? Porque eu sei que você vai perder, né? Você não vai ganhar mesmo, você vai chegar lá, porque vai para o tribunal administrativo, não ganha nada, e vai para o judiciário, também ganha nada, para que eu vou te contratar? Então isso é o total desestimula a profissão. Né? Sim. Gente, quero agradecer muito a todos vocês pelo tempo, pelos ensinamentos. Se eu pudesse, eu ficaria até mais, mas eu acho que o Marcelo deve estar acabado, porque ele fez uma live um pouco antes da gente aqui, né? Mas foi ótimo. Eu acho também, assim, quem quiser sugerir um tema que nós continuemos nesse assunto, ou um outro, né, Pedro? Eu convido você e convido... Meu som acabou aqui, porque... Ah, mas você está me ouvindo? Não, é porque a bateria do meu fone acabou, a gente ficou muito tempo. Aí eu tô falando assim, não tô podendo mostrar meu rosto. Tá bom, mas você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Tá.
Então, quem quiser, né, quem quiser opinar sobre uma próxima live, eu posso convidá-los de novo. É um enorme prazer convidá-los, ter essa possibilidade. Se eles puderem, eu acho que a gente pode conversar sobre outro assunto, né? Eu queria agradecer, João, o convite aí, né, e agradecer o pessoal que nos assistiu, espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo, né, e tenha sido útil para vocês, né, estamos à disposição aí para caso precise de alguma coisa, né, e esse assunto é um assunto realmente bastante interessante, bastante bacana, de estudar, de poder debater, né, João? Se pudesse, eu sei que você ficaria até meia-noite, né? Você é um cara que se deixar fica, né? Mas assim, então vamos deixar para uma próxima. O papo é muito gostoso, o papo é muito bom, dá para ficar até... Então tá bom, gente, muito obrigado. Estão pedindo aqui para a gente fazer uma próxima de ágil Goodwill, arranjos patrimoniais com ágil e etc. Podemos pensar, né, Pedro? Podemos. Convidar o Marcelo. Podemos convidar outros amigos também, porque agora que já arrumamos tudo aqui, agora eu já entendi como é que funciona, a gente pode fazer. E convido toda a nossa audiência aí a mandar também outros assuntos para nós conversarmos aqui. Tá bom? Eu acho que o Marcelo saiu. Deve ter acontecido alguma coisa. Deve ser problema de bateria. Mas tudo bem, João. Obrigado aí pela participação. Obrigado pro pessoal que está assistindo a gente. E vamos até uma próxima, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, foi um prazer. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.